E a gente já falou como que é considerado o sul da Itália para os italianos, tá, gente? Só que agora é momento de falar para vocês quais são aí as grandes diferenças entre sul, norte e centro Itália. Pois é, existe inclusive uma grande rixa entre todos eles. Eles falam que quem tá no sul da Itália é terrone, que seria tipo da terra, né? Eu acho que seria essa, digamos assim, a coisa, ou talvez eu esteja errando, não sei. E quem é do norte normalmente é polentone, quem come polenta. Para eles isso aqui é tipo xingamento, sabe? Tipo, ah, seu polentone, tipo, ah, você come polenta. Sei lá, é como se você chegasse num mineiro e falasse assim, ah, seu comedor de queijo, entendeu? Ou se você, sei lá, fosse para um baiano e falasse, ah, seu comedor de acarajé, entendeu? Eles acham que isso aí seja algumas ofensas. Se alguém me chama de comedora de pão de queijo, eu agradeço, inclusive peço um pão de queijo gratuito, tá? E, inclusive, de novo, poderiam me chamar de comedora de coxinha. Acho que seria top, mas eu acho assim muito besta isso, né? Inclusive, se você fosse chamar alguém, se fosse chamar você de alguma coisa, eles chamam você de quê? Ou você é comedor de cachorro quente com purê de batata? Entendeu o sentido da minha besteira? Pois é, basicamente isso. E vamos começar a falar um pouquinho pra vocês de como que é o sul, norte e centro Itália aí. E se você não me conhece, oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Verinha. Inclusive tinha passando uma pessoa aqui, eu me senti com muita vergonha, né? A gente, tudo bem. A gente se sente Angelina Jolie, né, gente? Ou senão, sei lá, qualquer outra pessoa aí que seja famosa. Um jornalista do SBT, da Globo, que paga mais. Inclusive o Globo, contrata-me. Enfim, vamos começar esse vídeo. E como que é considerado o norte da Itália, né, gente? O norte da Itália é o que, gente? São aquelas pequenas regiões maravilhosas, muito, muito lindas, tá? Cheias de quê? Emprego. Pois é, gente, quando se fala de norte da Itália, a primeira coisa que vem na cabecinha de um ser humano, gente, é que tem muito emprego, certo? Ah, Vera, tem tanta coisa no norte da Itália e você tá falando que emprego? Sim, gente, uma coisa assim, realmente um pensamento dos italianos. Preciso de um emprego. Vou para o sul da Itália? Claro que não. Vou para onde? Para o norte da Itália, porque lá normalmente tem mais emprego, certo? Porque existem mais empresas, tá? O pessoal contrata mais e normalmente no sul da Itália o pessoal é muita coisa de família, tem empresa de família, tem quiosque de família, coisa de família, coisa de família, coisa de família. E no norte da Itália tem todo mundo, certo? Então é como se fosse São Paulo, sabe, gente? Eu sei que eu tô falando do norte da Itália, completamente o norte da Itália, todas as regiões do norte da Itália, e estou dando de comparação uma cidade que seria São Paulo, né? Mas assim, é para vocês terem uma noçãozinha assim, bem assim, genericona, que normalmente quando o pessoal quer emprego eles vão para o norte da Itália. Como no Brasil, por exemplo, a gente está querendo emprego, a gente talvez vá para São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, que normalmente tem mais emprego, certo? Outra coisa também para levar em consideração é que no norte da Itália, gente, as pessoas são mais civilizadas. Precisa considerar o quê? Que existem, né, muitas regiões que estão de fronteira, tá? Com outras, digamos assim, outras nações. Então, Suíça, França, não sei mais o que, mas assim, são cidades, são regiões que mais que italianas são de outros países, sabe? De vez em quando você vai para uma cidade italiana e parece que você realmente está na Suíça, parece que você está na Alemanha, parece que você está na França, porque são essas cidades aí, gente, do norte da Itália que são muito, digamos assim, francesas, alemãs, suíças, tá? E isso daí normalmente é uma coisa para eles considerada boa, porque a Itália, gente, seria tipo um Sudamérica da Europa, tá? Tipo, a Itália realmente o pessoal é barulhento, o pessoal enfim, é italiano, né, gente? Tipo assim, sabe? O pessoal da Itália realmente é muito, sabe? Italiano e espanhol são normalmente as pessoas assim menos frias, mais tranquilas, mais assim barulhentas, mais família, mais tudo. E quando você vai mais para o norte da Itália, você tá lá, né, de fronteira para algumas nações e normalmente por estar lá de fronteira com outras nações, são pessoas um pouquinho mais, digamos assim, francesas, suíças, alemãs, são pessoas um pouquinho mais, entendeu? Deu para entender? Exatamente isso. E outra coisa muito boa também, gente, do norte da Itália, que normalmente é mais globalizada e também é mais multicultural. Isso aí é coisa boa, Vera? Claro que sim. Principalmente pra gente que é imigrante,
tá? Se você está em uma cidade ou em uma região onde não existe essa grande globalização, onde não existe essa coisa aí multicultural muito marcada, você não vai conseguir, digamos assim, gente, ter muito contato com as coisas do seu país. Por exemplo, aqui em Roma eu consigo tranquilamente encontrar um arroz, encontrar, sei lá, uma picanha, encontrar alguma coisa do tipo. Em cidades onde essa coisa aí multicultural é menos marcada, eu não encontro. E no norte da Itália, gente, como é mais globalizado, como as pessoas do mundo todo vão trabalhar no norte da Itália, as pessoas da Itália vão trabalhar no norte da Itália, normalmente lá é muito mais globalizado. Inclusive em Milão, por exemplo, existe quase um tchau Natal, sabe? Tipo, realmente assim, muito globalizado. E quando a gente fala disso aqui na Itália, muitas vezes as pessoas não têm a noção grande que seja isso. No Brasil a gente tem uma nação, gente, que ela realmente é multiétnica, né? A gente vê branco, preto, azul, amarelo, verde, pessoas de todas as cores, tamanhos e, né, fisionomias, porque somos todos misturados. Aqui na Itália, gente, normalmente não é assim. Aqui quando você vê um branco, azul, preto, amarelo, você sabe que ele não é italiano, sabe? Ou se não, ele tá aí ainda na segunda geração, terceira geração, não é uma coisa assim tão marcada. E já no norte da Itália você consegue ver aí, gente, essa coisa um pouquinho mais, sabe, mais forte. Então é uma coisa boa do norte da Itália. E tem uma coisa que eu realmente não gosto do norte da Itália, é que existe um grande senso de superioridade, sabe? Parece que eles são os melhores, eles são mais civilizados, eles são mais limpos, eles são mais, porque a coisa da genuinidade italiana parece que seja quase um defeito, sabe? Falar alto, conversar, comer pizza, comer, reunir com amigos e famílias, muita gente junta e misturada, para eles é quase uma coisa assim irritante. Então muitas vezes existe aí, gente, uma coisa de superioridade em relação às outras regiões da Itália, seja centro que sul da Itália, certo? E agora é momento de falar de quem, gente? Do centro da Itália. No centro da Itália encontramos, por exemplo, a nossa querida, maravilhosa Roma. Aí você fala, Verinha, mas Roma é mais considerada norte da Itália ou sul da Itália? Gente, é basicamente assim. Normalmente, para quem está no sul da Itália, Roma é tipo, o pessoal de Roma é muito grosso. O pessoal do centro da Itália é muito grosso, tá? Muito, sei lá, responde assim, responde lá, não gosto, sei lá, frio. Para quem vem do norte da Itália, pessoal do centro da Itália, muito cafona, povo cafona. Então a verdade é que quando você está no centro de tudo, você está no meio da bosta, né, gente? Porque você não é aceito por ninguém, tá? É basicamente isso. Você é cafona demais para quem está no norte e você é grosso demais para quem está no sul. Então você está lá no meio da bostinha e é nóis. E como eu disse pra vocês, no centro da Itália a gente encontra Roma, né? Então normalmente no centro da Itália tem mais emprego também. Não tem tanto emprego quanto tem no norte da Itália, mas tem muito emprego. Só que, gente, é muito engraçado pensar isso, porque mesmo que seja o centro da Itália, mesmo que no centro da Itália a gente tenha aí Roma, que é a cidade principal, né, a capital da Itália, ela não é a principal cidade, digamos assim, para uma economia italiana, tá? Então, quando a gente fala realmente de economia, a gente vai para outras cidades do norte, principalmente Milão. É como se realmente Milão fosse o centro de tudo e não Roma, sabe? Então, gente, tem essa coisa aí, ó, muito diferente, muito marcada. E é importante que você saiba isso quando você vai vir aqui para a Itália, que você saiba um pouquinho a diferença. Enquanto isso, eu já quero que você me conte aqui nos comentários para onde você quer vir para a Itália, ou qual a sua cidade preferida que você quer viajar, morar, enfim. Ou se você já conhece o sul da Itália, o norte da Itália, se você tem um pensamento diferente, se alguém já te passou um pensamento diferente. Isso aqui, gente, são coisas que eu recolhi ao longo dos meus 7 anos, conversando com muitas pessoas. E como vocês sabem, eu tenho contato somente com italianos, então eu converso assim com eles diretamente, certo? Então esses aqui são os pensamentos. É claro, gente, que isso aqui vai mudar muito. Uma pessoa do sul da Itália passa esse tipo de pensamento, uma pessoa do norte da Itália passa outro tipo de pensamento, tá? Então bora lá, vamos continuar essa nossa conversinha falando um pouquinho do sul da Itália. E dá um like no vídeo e se inscreve no canal. Como eu disse pra vocês, gente, existe uma grande diferença aí de quê? De emprego. Como eu disse pra vocês que no norte da Itália tem muito emprego, no centro da Itália
tem bastante emprego, mas não tanto quanto no norte da Itália. E no sul da Itália, gente, a taxa de desemprego é assim, ó, gigantesca. Pois é, infelizmente, emprego não é uma coisa que chove muito no sul da Itália. Então, normalmente, inclusive, quem vive no sul vaza de lá e vai trabalhar no norte da Itália, certo? Outra coisa também, gente, que diferencia muito as pessoas do sul da Itália das outras regiões, tá? E das outras partes da Itália, é que lá normalmente as pessoas são muito calorosas, tá? E muito tradicionais também. Isso às vezes irrita um pouco. Por que que irrita um pouco, gente? Porque você pode sim suportar algumas tradições, mas nem sempre você consegue suportar tradições que não aceitam opiniões, certo? Porque lá existe essa coisinha de cabeça fechada que eles não aceitam o novo. Então, gente, tudo bem que você seja tradicionalista, tudo bem que você seja regionalista, tudo bem que você dê força às suas tradições, mas não precisa obrigatoriamente considerar todas as outras erradas, certo? Exemplo básico, sei lá, gente, no Nordeste do Brasil, o pessoal tem aquela grande cultura da comida, né, da dança, enfim. Tem digamos assim, uma cultura, né, regionalista muito forte do Nordeste do Brasil. Não por isso, outras regiões com outras tradições sejam erradas. Deve existir aí, segundo a minha cabecinha, tá, um respeito recíproco de todo mundo, sabe? É tipo, olha, eu em Minas sou desse jeito. Você em São Paulo assim? Bacana, legal. Você do Rio é assim? Bacana, legal. Você da Bahia é assim? Bacana, legal. Eu acho que deveria ser simplesmente assim. E às vezes no sul da Itália acontece que parece que só o deles conta, sabe? Olha, aqui é assim, a tradição diz isso é o certo. E não vem aceitado, gente, nem mesmo contar uma história talvez que seja da sua região, tradição, que parece que é realmente tudo errado. Então é basicamente isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Outra coisa muito bom do sul da Itália, gente, é que você vai ter uma coisa de comida, essa coisinha de tradição aí, de comida muito forte. Tá? Então, basicamente, essas aqui são as diferenças entre sul, norte e centro Itália. Se você conhece outras, conta aqui pra mim que eu vou ficar muito feliz. Se você concorda, discorda, certo? Coloca tudo aqui embaixo, sempre com educação, é claro. Vocês são maravilhosos e super educados. Então é isso, pessoal. Um beijo pra vocês. Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!